Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. E hoje nós temos uma convidada especial que vamos estar abordando o cenário político brasileiro e também os desafios e as oportunidades da mulher. Nós temos aí em 2026 uma campanha eleitoral e, com isso, nada melhor do que conversar com uma pessoa especialista na área, ela que é a doutora Daniele, especialista em direito eleitoral e político. Vamos entender tudo com ela sobre o cenário da mulher na política. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Olá, Karen, olha, eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando essa mesa aqui de podcast. Eu acompanho sempre o seu trabalho, vejo as mulheres maravilhosas que você tem trazido aqui, então eu me sinto honrada, feliz pelo convite, né? E eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante e a política é algo assim muito importante na nossa vida e esse bate-papo não é só para quem quer ser uma candidata, né? Mas também para a mulher eleitora, para essa mulher que trabalha com a política. Então, conhecer um pouco mais da política, dos desafios, das conquistas, é muito importante porque isso nos empodera, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser estar, lugar de mulher é onde ela precisa estar e a mulher precisa ocupar também o espaço político. Eu costumo dizer, Karen, que toda política pública passa por nós mulheres. Então, as mulheres precisam entender de uma vez por todas que esse é o nosso local. Até porque somos mais do que 52%, quase 53% do eleitorado brasileiro. Então, conhecer um pouquinho mais é importante. Olha, e uma coisa assim bem legal, que eu já conheço a doutora Daniela já tem um tempo, ela inclusive, né, no período que eu estava como candidata, cuidou de todas as minhas contas e eu vou te falar, uma assessoria fora de série. Então, assim, principalmente as mulheres que pretendem, né, se candidatar, a importância que se tem de ter um profissional para poder estar ali, orientando, para também cuidar das prestações de contas. E, assim, o trabalho que a doutora Daniele desenvolve é fantástico. Estou falando para você que está me assistindo. E ela está aqui na minha frente para poder comprovar tudo isso que eu estou falando com vocês. Doutora Daniela, para a gente poder começar, né? Eu tô cheia de dúvidas também em relação como é que está esse cenário, né, da mulher agora, porque nós tivemos as últimas eleições, que foi as eleições municipais, e a gente está caminhando aí para uma nova eleição onde vai ter várias mudanças, presidente, deputado estadual, federal, senadores, então, assim, governador. Então, a gente está entrando em outro cenário também dentro da política. E fala um pouquinho para mim quais foram os avanços da mulher nesse período. O avanço da mulher, ele ainda é um pouco tímido, né? A gente sabe, nós mulheres lutamos diariamente, esse é um tema muito caro para mim, falar sobre a participação da mulher na política, embora a gente represente ali um número muito grande de eleitora, nós temos uma subrepresentação quando a gente diz sobre mulheres em cargos no parlamento ou também em repartições públicas, né? E não só a pública, mas também no âmbito privado. Mas, assim, eu posso dizer que a gente tem hoje leis que nos protegem mais, principalmente contra a violência política, porque as mulheres sempre foi um grande desafio, foi e ainda será. Porém, hoje nós temos leis mais rígidas quanto a isso. Então, muitas mulheres, às vezes, tinham até medo de colocar o seu nome em algum cargo por conta da violência política, né? Por conta da violência de gênero. Então, isso é algo assim que a gente pode descrever como um avanço. A gente está diante de uma eleição muito importante, que é uma eleição geral, onde nós
escolheremos, né, os eleitores, isso aqui fica até para os eleitores, esse é o momento, gente, de vocês ficarem cientes, né, de quem você está votando, saber se aquela política daquele candidato ou daquela candidata te representa. Muitas pessoas votam, às vezes, em candidatos ou candidatas que nem a representam, né, que nem tem ali a sua bandeira, né, de posicionamento ideológico, político. Então, é muito importante estar ciente de quem serão esses candidatos e candidatas. E aí nós vamos escolher um presidente, governadores, né, em cada estado, deputados federais e estaduais, e teremos senadores também escolhidos. Então, é muito importante a população estar muito atenta a essas decisões, porque isso vai repercutir diretamente no seu dia a dia, nas políticas públicas do seu estado e do seu país. Por isso que é muito importante essa participação da nossa sociedade. E aí, quanto à participação da mulher, hoje eu vejo assim de uma forma mais ativa, embora a gente saiba que a gente hoje, né, temos uma subrepresentação, mas de forma mais ativa. Eu vou dar um exemplo aqui, porque assim, eu até digo que hoje as mulheres que hoje estão nos ouvindo e porventura que querem ser candidatas, nós precisamos ter estratégias, né? Porque sem estratégia não vai funcionar. Porque eu vou dar um exemplo aqui, Karen, eu fiz um levantamento, né, de informações sobre as eleições de 2022, né, que foi a última eleição geral. Você sabe de todos os candidatos e candidatas que se registraram, que foram à urna, apenas 5,77 foram eleitos. Quando eu olhei aqui, eu falei, gente, só 5,77 foram eleitos. Então, a gente está diante de um número muito pequeno. E é como se fosse um concurso público, né? E eu sempre digo nas minhas palestras que o candidato e a candidata, eles precisam se preparar. Porque você tá se habilitando a um cargo público. E quando você, por exemplo, quer prestar um concurso, você não olha aquele edital para saber o que pode, o que não pode, o que você tem que estudar, o que você não tem que estudar. E não pode ser diferente para as candidatas. Elas precisam se preparar. E eu digo que eu venho estudando muito tempo, porque grandes mulheres, né, mulheres assim que eu falava assim, não, ela vai estourar na votação, não conseguir o êxito, porque infelizmente a gente tem que deixar a emoção de lado e pensar mais com a razão, trabalhar de forma mais estratégia para que você possa atingir o seu eleitorado. Você acredita que essa questão mais da parte emocional, que em grande maioria, né, dentro da estatística, a mulher ela é mais emoção do que razão. Claro que não são todas, né? Mas assim, em sua grande maioria. Você acha que isso pode ser um fator que prejudica o posicionamento da mulher? Pode ser, sim. Pode ser, e eu digo que isso pode ser, não que a gente, porque a emoção já é genuíno, né, da mulher, porque a mulher, é que eu falo, todas as políticas públicas passam por nós mulheres, até aquelas que tratam que vai tratar de um homem, passam por nós mulheres. Eu dou exemplo de um homem que precisa fazer um tratamento médico. Somos nós mulheres que, olha, você precisa ir ao médico. Somos nós mulheres que criamos os nossos filhos, não que homens também não façam isso, mas a grande maioria, e a gente vê grandes estatísticas que dizem que os lares, né, são coordenados por mulheres, e muitas das vezes mulheres mães solos. Então, as políticas públicas, até aquelas que vão cuidar da vida de um homem, que vão ditar regras para um homem, passam por nós mulheres. Mas eu acredito que a mulher, ela precisa pensar mais de forma objetiva a que lugar ela quer chegar, né? Porque nem sempre é só por vencer, mas é fazer parte daquele processo, né? Então a gente talvez
alguns momentos a gente vai com tanta emoção, não, eu vou conseguir, eu acredito, porque as pessoas dão a palavra para aquilo e depois não cumprem nada com você, e a gente vai se envolvendo dentro daquela situação. Infelizmente, na política, né, os homens fazem muito isso com as mulheres, e eu falo homens partidários, homens lideranças, né, então fazem todo aquele envolvimento até para sentimental, no que eu digo assim, no sentido de envolver a mulher naquele projeto, e acaba não acontecendo nada daquilo. E a mulher acaba de forma emocional colocando todas as fichas naquilo. E aí a gente tem que começar a usar a estratégia, e isso é muito importante. E quando você iniciou a fala falando da questão jurídica, porque a estratégia de uma campanha, ela não começa no ano eleitoral. Ela precisa começar muito antes, né? Eu comecei falando aqui que a gente fala de política, né? A nossa vida é política. A gente acorda fazendo política, a gente dorme fazendo política. Então, a mulher, ela já é uma política nata, né? Somos nós que estamos ali. Se você parar e perceber, eu vou te dar um exemplo. Muitos políticos eleitos, a maioria dos cabos eleitorais, eles são mulheres. Verdade. São mulheres, porque somos nós temos mais capacidade em fazer a transferência dos votos. Você já reparou isso? Muitos candidatos têm muitas assessoras mulheres, porque nós temos essa capacidade. E aí, quando a gente começar a exercer essa capacidade em nós, a gente consegue evoluir mais. E também deixar a emoção de lado, né? Deixar de acreditar em tudo que são prometidos, né? E trabalhar, de fato, com a realidade. Com a sua realidade. E eu sempre costumo dizer que a política, ela... Gente, não tem como a gente viver sem política, sem fazer política. A política está na nossa vida realmente o tempo inteiro. E muitas das vezes, quando você está desenvolvendo um trabalho político, e política, gente, não é só sentar na cadeira. É tantas outras questões que envolvem a política, que você consegue desenvolver um bom trabalho, e que isso não necessariamente a mulher que se candidata, ela pode não necessariamente sentar na cadeira, mas ela ganha um passo de sua estrutura política. Ela ganha um espaço político. Nem sempre é só vencer uma eleição. Exatamente. Como eu falei, da última eleição, apenas 5,77 não foram eleitos. E o que aconteceu com todos esses outros? Né? Então, todos esses outros, muitos ocupam algum espaço de poder, porque a política pública ela só não acontece dentro de um parlamento. Ela acontece no poder executivo através de coordenações, diretorias, né? Através de alguma secretaria. Ela acontece de várias formas, através de ONGs, né? Que hoje as ONGs, o terceiro setor, tem sido determinante para as políticas públicas, né? Então, a participação da mulher, ela vai muito além só de ser eleita. É fazer parte de um grupo político, né? Porque quando e uma das estratégias, né, que eu falo, né, quando eu faço palestra, eu tenho uma palestra que falo só de estratégias, né, sobre definir qual é o seu arquétipo. Em primeiro lugar, assim, para uma mulher que deseja ser candidata, é definir a sua ideologia política, né? Porque é muito importante você se sentir à vontade com a sua fala e com seus atos. O que você falar é exatamente... Tem que ser bem condizente, né? Não adianta... Às vezes, eu já tive uma candidata que ela falou, mas esse partido aqui não é de direita? Eu falei, não, esse partido não está de direita. Ah, meu
Deus, eu sou de direita. Eu falei assim, mas é necessário conhecer as diretrizes do partido onde você vai se filiar. Isso é muito importante porque isso vai te deixar mais à vontade para que você possa propor as suas ideias. E isso é algo que você não precisa fazer somente no período de eleição, né? Propor as suas ideias, as mudanças, o que você entende como política, é algo que você pode fazer diariamente no seu cotidiano. Então, assim, uma das estratégias que eu falo a principal é você, de fato, escolher qual partido eu vou me filiar. Nossa, esse partido me representa, esse partido é um partido que vai me deixar à vontade com a minha fala, com as minhas propostas. Então, é a partir daqui que eu vou seguir o meu caminho. A outra estratégia importante, quais são as alianças? Sem aliança, você não vai atingir um nível superior. Então, assim, fazer alianças, mas fazer alianças bem feitas, né? A gente está falando de política, né? De politicagem, né? Está falando de coisas boas, né? De mudança, se aliar a pessoas que tenham o mesmo pensamento que você tenha, né? E começar a trabalhar e fazer uma mobilização de pessoas ao seu lado. Porque a mobilização te deixa forte para o momento em que você foi escolhida, no momento da convenção partidária. Porque quem faz o partido, gente, ele não tem obrigação de dividir o percentual da cota feminina, né? A gente sabe que o partido não tem obrigação. Ele tem que definir os 30%, mas ele pode dar a critério dele. Até porque o partido, ele vai colocar o dinheiro onde ele achar que aquilo ali vai ter um retorno para ele. E a gente tem uma coisa boa nisso agora, porque quando a mulher começa a se preparar mais anteriormente, ela já vai com capital político para esse partido. E aí esse partido começa a avaliar, olha, eu acho que eu preciso... E tem partidos que, inclusive, tira de homens para dar para essa mulher. Porque hoje a mulher é fundamental para uma legenda, porque nós temos a diminuição de candidatos. Né? Temos a diminuição de candidatos. Antes eram 77 deputados estaduais, hoje são muito menos, né? Antes eram muito menos. Então, assim, isso é muito importante, essa estratégia da mulher, para quando ela chegar nessa convenção, antes mesmo da convenção, quando ela escolher o partido, ela conversa, olha, eu tenho meu capital político é esse, eu vou me filiar aqui, tá? E como que será isso? Porque é assim que os homens conversam. Eu venho para aqui, mas o que o partido, em contrapartida, vai me oferecer para que eu possa desenvolver esse trabalho em prol do partido? Porque os seus votos vão para o partido, né? O seu mandato, ele pertence ao partido. Então, é super importante ter essas estratégias, porque essas estratégias vai definir até quanto você vai ganhar lá na frente. Qual foi a parceria? Tu procurou o deputado ou o político daquele partido para, de repente, você fazer uma dobrada, né? Então, assim, a deputada daquele partido para que você possa fazer uma dobrada ali. Então, assim, isso vai ser é um fator predominante para você conseguir mais. E a gente sabe que hoje uma eleição, ela é profissional. Você tem que ter bons profissionais no jurídico, né? Muitos candidatos ganham e não levam por conta de um jurídico, né, ineficiente, que leva o candidato a ter multas, que pode levar o candidato a ter uma cassação de mandato, que pode levar o candidato a ter uma prestação de contas não prestadas e torná-lo inelegível. A prestação de contas é algo, Karen, tão sério, que eu falo até para os candidatos. É algo tão sério que ele não traz só um prejuízo político para você, né? Qual é o prejuízo político? Porque se você não prestar as contas corretamente, você pode ficar inelegível por 4 anos,
ter que devolver dinheiro ao erário, porque você trabalha com fundo e esse dinheiro é o dinheiro mais analisado, mais rastreado do Brasil, porque é um dinheiro que pertence a todos nós, né? E aí é um dinheiro que é colocado nas mãos de político para fazer o quê? A democracia e para a eleição, né? Com a proibição de pessoas jurídicas participando, financiando, foi necessário que o poder público, né, que a União colocasse esse dinheiro. Mas esse dinheiro ele é recolocado no mercado de trabalho, porque muitas pessoas trabalham muito e esse dinheiro retorna até para impostos, né? Então, esse dinheiro ele é muito, muito rastreado. Ele é o dinheiro mais rastreado. Que eu falei assim, esse dinheiro ele vive na nuvem. Ele tem que estar na nuvem. Ele, de forma alguma, ele pode ser tocado. E aí te traz esse prejuízo político, porque pode te trazer uma inelegibilidade, te traz um prejuízo financeiro, porque pode fazer com que você tenha que tirar o seu dinheiro, porque quem paga mal paga 2 vezes. Se você fez uma contratação errada, o TRE, ele não quer saber. Pagou errado, vai ter que devolver a União, porque esse dinheiro é um dinheiro público. E aí você tem que devolver esse dinheiro para a União. E também você perde o seu capital político, porque às vezes você faz algumas alianças e não consegue cumprir, né? Tem muitas outras coisas. Você fica impedido de tirar um passaporte, de viajar. Eu tenho clientes que me procuram com contas bloqueadas, bens bloqueados, né? Porque tem que devolver ao erário valores que nem foi por erro dele, foi por uma questão de falta de assessoria contábil e jurídica. E hoje, mais do que nunca, outro ponto importante é você ter uma assessoria de imagem, um marketing preparado para isso. Cada vez mais o digital é importante para essa campanha. Antes da gente chegar nessa parte do marketing, que o marketing, hoje em dia, a campanha, ela se dá de tanto pessoalmente, tanto também 50% tem que ser investido no marketing. Mas antes disso, você falou sobre a questão e pelo que eu tenho observado nas conversas com muitas mulheres, né, desde a campanha passada, a campanha municipal, que eu já sei que o fundo ele nunca é destinado de forma igualitária para as mulheres, até mesmo porque isso depende muito do trabalho que cada uma desenvolve. E a capacidade de mobilização, tudo isso vai fazer a definição de como o partido ele vai, inclusive, destinar os recursos. Muitas das mulheres desconhecem isso e acaba deixando o trabalho de mobilizar dependendo só de fundo partidário. Então, e a gente sabe que não funciona dessa maneira. Funciona dessa forma. E é um momento, esse podcast é justamente para isso, para que as pessoas que têm pretensões saber que precisa desenvolver um trabalho, ter uma capacidade de mobilizar para que a gente possa avançar e, com isso, ter aí o fundo destinado para poder fazer exatamente a sua campanha eleitoral. Mas hoje eu também observo que os financiamentos privados para as mulheres é uma dificuldade dessa arrecadação, né? Então, eu vejo que isso impacta muito a competitividade das mulheres, porque a gente não pode depender apenas de fundo partidário para que a gente possa desenvolver uma campanha, até mesmo para que você possa se mobilizar, fazer todas essas questões. Não adianta, a gente precisa falar de recurso financeiro, não tem jeito. Ninguém consegue, inclusive, estar aqui dentro de um estúdio, gravando um podcast, você também precisa de disponibilidade de recurso financeiro. Porque o nosso amigo lá não vai estar me doando o espaço durante um ano, né, amigo? Quantos anos nós estamos juntos? 2, 3 anos, né? 2 anos. Trabalhando, porque se você não tem um investimento, né, para que você possa falar sobre pautas políticas e, com isso, ter o seu posicionamento. E quando a gente busca as questões empresariais para um apoio financeiro, nas campanhas femininas é onde a gente tem maior dificuldade.
eu acredito que isso acaba afetando um pouquinho essa competitividade. Existe alguma forma estratégica de que possa fazer isso? Porque todo mundo fala de caixinha, né? Vamos fazer a caixinha quando estiver no período de captação de recurso. Para a campanha. Aí vamos captar. Aí, no caso, você tem que investir. Para captar, você tem que impulsionar, você tem que fazer chegar isso a outras pessoas para que os doadores cheguem. Né? Esse é o período, Karen. A pré-campanha hoje, antigamente nós tínhamos ali uma definição, mais ou menos, onde começava a pré-campanha, era ali a partir de abril, das filiações, onde secretários, né, chefes do Poder Executivo tinham que se afastar para alguns cargos, então dali se dava ali o início da pré-campanha, com algumas proibições. Mas hoje, cada vez mais, a Justiça Eleitoral entende que não existe um momento definido para pré-campanha. Então, você pode já sair de uma campanha e já está entrando numa pré-campanha. E eu até digo que isso é algo muito natural, porque quem é político sempre vai estar em campanha, sempre vai estar pautando o que você pensa, a sua capacidade de mudança. Então, assim, eu penso o seguinte, e aí a Justiça Eleitoral, ela define o que você pode gastar nessa pré-campanha. Esse gasto da pré-campanha, eu vou falar antes até sobre gasto, para a gente entender o que pode ser gasto, para depois eu entrar nesse caminho aí. O gasto da pré-campanha, ele tem que ser custeado pelo próprio candidato, né? Pela própria candidata. E esse valor, ele não pode ser superior a 10% do que você gastaria na campanha. Então, tem que ser uma campanha, tem que ser uma pré-campanha, assim, de modo que você possa transitar, porque você precisa ir conversar com lideranças, você precisa ter as suas redes sociais ativas, né? Por exemplo, você hoje tem esse podcast, você precisa pagar isso. Então, a Justiça entende que isso... Só que, por exemplo, o seu podcast. O seu podcast não é um ato político. O seu podcast é a oportunidade de mulheres estarem ouvindo, estarem falando, que eu já vi que vocês falam de diversas coisas. Então, isso não entra... E network também, né? Que é importante. Exatamente. E isso não se dirige diretamente a uma questão eleitoral. Mas... existem outras coisas que o seu posicionamento pessoal... Para você fazer seu posicionamento pessoal, você precisa estar bem vestida, então você precisa investir em você mesmo, né? Porque eu digo que o candidato, ele é candidato dele mesmo. E ele precisa estar bem alinhado ali com o seu discurso. Eu não digo estar alinhado, estar usando roupas caras, nada disso. Mas tem que ter ali uma coesão do que você fala, o que você está transparecendo para aquele eleitor, né? E eu digo até, Karen, que o conhecimento técnico, né? Eu vejo que você sempre está se capacitando, como outras mulheres que eu amo, que eu sigo, que eu gosto de seguir as minhas candidatas. E eu vejo que vocês sempre estão se capacitando, e isso tem custo. Participar de palestras, estar nos lugares, porque o conhecimento, esse é um ativo para a sua campanha, né? Porque o conhecimento técnico, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai te dar a oportunidade de você conversar com empresários. Esses dias eu fiz uma palestra para um partido e a conversa era conhecer quais são os poderes, conhecer o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, quais são as competências, porque isso te dá instrução para você chegar e conversar com essas pessoas de igual para igual, e a pessoa fala, nossa, ela entende de fato, e saber de fato o que você vai representar. Né? Eu já tive candidatos, e não foi mulher, foi homem, que ele não sabia nem quais eram as pautas que ele, como vereador, ele podia estar levantando. Eu falei, nossa, isso é uma coisa que é um deputado federal que tem que estar propondo. Não, você não pode ter, não que você não esteja
né, você tem que estar dentro dessas conversas, é óbvio, mas você não pode propor essas questões que não tá de acordo, não é sua competência. E aí, nesse momento, se você fala isso para alguém que de repente tem ali um conhecimento mais profundo, vai falar, não, isso aí não tem meu voto de forma alguma. E hoje a internet deu conhecimento para o eleitor. O eleitor já conhece. A gente sabe que tem o voto ideológico e a gente sabe que tem o voto, né, daquela pessoa que está acompanhando ali tudo que está acontecendo. Não é falar assim, não, essa candidata ela está falando coisa com coisa que isso aqui não cabe. Verdade. Então, assim, e aí isso é uma forma, e aí a gente, como eu estava falando sobre captação, a gente já pode estar captando, mas de fato, o que você está falando de empresários, às vezes, mas aí você pode buscar mulheres empresárias, e aí a gente tem que ter outras estratégias. Né? Quantas mulheres são empreendedoras? Gente, eu tô anotando aqui no meu caderninho, pegando as dicas todinhas. Quantas mulheres são donas de lojas? Quantas mulheres são empreendedoras? Quantas mulheres são donas de salão? E você começa. Eu vou falar aqui de uma candidata que teve lá no meu escritório. E ela falou assim: a primeira vez o partido convidou, porque ela trabalhava lá na igreja, ela mobilizava lá. Aí ela falou assim: mas eu não sei nem o que eu vou falar, porque o partido me contratou para dar aula, né, para essas mulheres, para preparar melhor, e que hoje é uma dificuldade você trazer mulheres, e quando traz tem que dar conhecimento para ela ir cada vez mais cedo para a rua, ter essa oportunidade de conversa. E aí ela falou assim: eu trabalho com brechó. Mas o que eu vou falar sobre o brechó? Eu falei assim, nossa, quantas coisas você pode falar. O meio ambiente, é o impacto ao meio ambiente, é a oportunidade de você dar dignidade para as pessoas mais pobres, que às vezes não têm condição de comprar uma roupa cara. Olha como que você pode empoderar pessoas. Verdade. Aí ela falou assim, eu até me emocionei, porque ela falou assim, nossa, eu nunca pensei por isso. Eu falei, então, você vai estudar agora dos impactos do brechó, você vai procurar várias mulheres que fazem brechó, e você vai falar assim, olha, eu sou candidata do brechó, porque eu acho que a gente... E aí você vai propor pautas, né, sobre esse tema. Olha quantas mulheres você pode impactar com a sua profissão. Ela falou assim, nossa, eu nunca pensei isso. E é sobre isso, a gente buscar dentro das dificuldades que nos impõem, oportunidades. Né? Então, se os homens não estão te dando oportunidade, você vai bater lá nas mulheres. Olha, eu tenho esse projeto, eu tenho esse trabalho, eu gostaria que você fizesse parte, que você pudesse integrar. Sabe por quê? As pessoas, elas estão com falta de pertencer àquele projeto, né? Então, assim, eu disse isso na eleição passada, e eu vou repetir essa eleição. Essa eleição, a internet é muito importante, mas o pé no chão vai ser muito importante também, porque nós tivemos uma diminuição de partidos políticos. Nós tivemos uma diminuição de candidatos por conta da lei que mudou, então nós temos menos candidatos, menos partidos, porque muitos partidos fizeram fusão, federação, então nós temos menos partidos. E aí a gente tem menos candidatos na rua. Menos eleitores terão a oportunidade de estar frente a frente com um candidato ou uma candidata. Então, quando você se antecipa e cria essa mobilização, estar com as pessoas, apertar a mão um ano antes da eleição e falar assim, olha, eu conto com você, fazer esse contato, você traz a sua ideia, vamos participar desse projeto, porque esse mandato é um mandato que representa você. Isso faz toda a diferença. Isso não é caracterizado uma pré-campanha? Não, porque você está falando de projetos. Entendi. Você não está pedindo voto. A pré-campanha, você não pode falar assim, eu quero meu apoio para minha eleição. Mas você pode falar assim, eu quero o apoio para minha pré-campanha, para esse projeto que eu quero levar para quando eu for escolhida, porque até então você nem é escolhida na convenção, né? Você nem... na eleição passada teve partido do Rio que dispensou mulheres, porque tinham mulheres demais do que vagas, entendeu? Vagas. Então, é importantíssimo que você traga essa pessoa para participar desse projeto de pré-campanha sua. Isso não é antecipação de campanha.
é uma mobilização. Olha, eu sou uma pré-candidata, eu tenho essas propostas e se você quiser fazer parte dessa proposta, isso não é uma antecipação de campanha, né? Porque é um projeto que você está reestruturando. Que, né, você não pode ser candidata sozinha, você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que confiam em você e que vão estar caminhando com você. E ali, a partir dali, você começa a criar aquele vínculo. Aí é onde a rede social entra. Porque, gente, a rede social hoje é o nosso cartão de visita, né? Ninguém entrega mais cartão de visita. Fala assim, segue lá meu Instagram. Segue lá meu Instagram, que lá tem meu conteúdo. Porque até quando eu quero ir ao médico, eu vou primeiro no Instagram para ver o que ele posta. Né? Não deveria ser assim, né? Porque as habilidades não devem ser, né, calculadas ali o que a pessoa expõe. Mas é assim. Então, quando você teve um contato primário com aquela pessoa e depois aquela pessoa começa a te seguir, ela começa a compreender quem é a Karen, quem é a Maria, quem é a Joana, e ela começa a falar assim, nossa, eu sou como essa mulher, porque a eleitora, ela não vota em político, ela vota em pessoas. E por isso que é tão importante você saber fazer dessa sua rede social uma conexão com aquelas pessoas que te ouvem e que futuramente serão seus eleitores. Porque chega na época da eleição, o eleitor não quer nem mais olhar para a nada, internet. né? Porque ele fala assim, é o dia inteiro passando número 1, número 2, número 3, número 4. Então, não deu tempo de você criar conexão com aquele seu futuro eleitor. Então, um momento que você apertou a mão, olhou para os olhos do seu futuro eleitor e ele te acompanhando diariamente, a sua rotina, ele vai falar assim, nossa, essa é minha candidata, eu vou votar nela. Porque você vem demonstrando não só nos 50 e poucos dias de campanha, você vem demonstrando com toda a sua jornada de trabalho, de vida, né? E aí, por isso que é muito importante você reconhecer o seu arquétipo para saber como que você... Porque muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem transmitir pela internet o que, de fato, elas são. Então, conhecer qual é o seu arquétipo e trabalhar, não com mentiras, mas trabalhar quem você é para que você possa transmitir de forma mais adequada ali para aquele seu futuro eleitor. Isso faz toda a diferença. Eu estou aqui olhando e eu quero até apresentar para vocês que a doutora Daniele, ela lançou esse livro aqui, maravilhoso, gente. A Jornada dos Candidatos. Esse aqui já é meu. Esse já é meu, gente! Mas, olha só que bacana. Ela deixou aqui, ó, 3 livros para serem sorteados. E a gente vai colocar lá. Vamos abrir aí um link depois lá no nosso Instagram do Pod Mulher, para que você que curtir lá, seguir o Pod Mulher e a doutora Daniele, vai ganhar aí um sorteio desse livro aqui que vai ajudar você que pretende vir candidato nas próximas eleições a te preparar melhor para a sua pré-campanha e a campanha aqui também, não é? Tem tudo. Pré-campanha, da pré-campanha até a diplomação. Nossa, até o final! Até o final, gente, tem tudo aqui, tudo aqui. Aí. E esse livro, né, eu fiz juntamente com os meus grandes amigos, sócios, que é o Dr. Josias Vieira e o Daniel Araújo. Então, nós queríamos trazer uma linguagem mais próxima desse candidato e dessa candidata, né? Não é um livro acadêmico, mas é um livro que fala diretamente, de forma mais simples e que, de fato, ajuda esse candidato. Não tem aquela linguagem jurídica, técnica, nada disso. E ali fala, né, assim, ele tá com uma dúvida de prestação de contas, ele já vai lá, olha, e tem ali, fica a dica, a gente vai deixando as dicas, né? E tem outro também que eu vi, que você tem um canal. Que é o Eu Eleita, né? Que eu falo diretamente com mulheres. E eu vou postar muitas coisas daqui da nossa conversa lá. Olha que bacana, posta assim.
E a gente já deixa depois o link também, tudo. Eu vou subir depois também lá no meu YouTube também. Olha só, tá vendo, gente? Ó, não esqueçam, vou abrir o link pra gente poder seguir todo mundo, seguir a doutora Daniele, o Pod Mulher, se inscrever no nosso YouTube para que você possa ganhar aí, ó, ter a oportunidade de participar desse sorteio. Um já é meu. E vai autografado. Então, assim, essa importância desse trabalho feito como pré-campanha em relação a questões de orientações, aí é onde entra a questão do marketing, né? O marketing pessoal. E como é que fica isso? Como é que a gente pode pensar numa mulher eleita? Uma vez eu participei de a pessoa olhou assim, eu usava outro tipo de óculos, eu gosto de óculos grande, né? Bem abelhuda. Então, aí uma pessoa falou assim, esse óculos está ridículo. Não tem nada a ver, tira esse óculos. Pinta esse cabelo. Então, assim, existe toda uma construção, um trabalho. De imagem, né? Porque até para que, como você vai pro visual, você tem que transparecer aquilo que você quer transparecer. Eu já tive candidatas que às vezes postavam foto de biquíni. Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso no teu Instagram, porque não que nós não podemos, tá? Porque o nosso corpo, nós somos livres, né? A gente pode fazer tudo. Mas numa campanha eleitoral, isso traz ali um impedimento para aproximação, às vezes, de homens, aproximações de mulheres. Eu trabalho, Karen, com eleitoral desde 2012, né? Que eu trabalho com eleitoral desde 2012. Eu já participei por muitas campanhas. E uma coisa que eu me orgulho muito e fico muito feliz é que eu sempre fui muito respeitada pelos homens, e as esposas dos meus clientes homens me adoram. Elas mandam mensagem para mim, elas me seguem, doutora Dani, que não sei o quê, porque a gente está num lugar muito machista, né? E aqui eu não estou falando ali de coisas, porque eu sou uma pessoa super liberal, né? De roupa. Eu acho que a mulher ela pode usar a roupa que ela quiser, mas a gente tem que ter liturgias, né? Eu, como advogada, eu não posso chegar numa audiência de qualquer forma. Então mas durante o dia, gente, eu sou botafoguense, né? Quem me segue sabe que eu sou. Então... Olha, é a única coisa de negativo que eu vejo na doutora Daniele, você é botafoguense. Mas assim, eu ando de blusa de eu tenho todas as camisas do Botafogo. Então eu falei assim, ou eu tô de terno ou eu tô de camisa de Botafogo, porque eu gosto, eu me sinto bem, é meu momento de lazer. Então eu tô ali para aquele momento, mas numa palestra, eu tenho que estar ali me comportando como uma advogada. Isso não quer dizer que eu tenho que estar com roupa cara, mas eu tenho que estar ali, né, com uma roupa condizente ao que eu estou falando ali, né? Então, se eu estou mostrando saber, conhecimento, então eu não posso estar ali com a roupa do Botafogo, com uma bermudinha jeans, né? Com uma saia. Não me cabe isso. Então, é a mesma coisa, candidata. Se você está numa campanha eleitoral, não cabe você estar ali, de repente, com um biquíni, né? Curtindo ali a sua piscina. Não que você não possa fazer isso. Você pode fazer isso, mas aquele era um momento de campanha, né? Então você acaba misturando. E aí eu até falo, é importante definir as suas cores, né? Porque a sua definição, a sua identidade visual, eu fiz uma live sobre isso. A sua marca é o seu poder. Então, quando você define a sua marca, você define o seu poder, porque as pessoas vão te reconhecer. Por que muitos candidatos falam assim, Daniele, na pré-campanha, faltando poucos dias, eu quero fazer essa marca aqui. Eu falei assim, mas essa marca já te acompanha há muitos anos? Não, então não pode usá-la na campanha, porque você está criando com a finalidade de usar na campanha num momento muito próximo. Isso pode ser interpretado como uma antecipação de campanha. Agora, se você usa aquela marca
há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, dentro do seu cotidiano, aquela marca te acompanha... Você já é conhecido por aquilo, né? A sua identidade visual, as suas cores são aquelas. Então, ali não há que se falar de uma antecipação, porque você não se preparou para aquele momento ali. Aquele momento já existe com você. Aquela sua imagem é sua, independente da eleição. Então, assim, é muito importante a gente definir, né, as nossas cores, a nossa marca, imprimir ali, fazer as postagens dentro daquilo que aí o marketing, né, ajuda que é a bem. Sua pauta, né? Sua pauta, né, a sua conversa. E trazer, gente, coisas descontraídas também, né? Mostrar quem você é, porque aquele Instagram muito político é cansativo. As pessoas não gostam, as pessoas gostam de saber quem é a Karen do dia a dia com o esposo dela, não dentro das intimidades, é claro, mas dentro do dia a dia, que a Karen é uma mãe, que a Karen, ela não é só a política, ela é a mãe, ela é a profissional, dona de casa também. Dona de casa. Eu sou advogada, motorista, social media, mãe de atriz, mãe de jogador, é tudo. Uber de filho. Então, assim, nós somos tudo. E isso faz com que as pessoas se aproximem da gente. Eu fico tão feliz quando alguém fala assim, Daniela, eu te admiro tanto. Poxa, você tem a sua família, você sempre está falando, mas é meu dia a dia, gente. Eu vivo para o meu trabalho e para a minha família. E eu gosto de postar isso. Quando eu refiz ali a minha marca, né, porque eu usava muito a marca do escritório, eu falei, gente, eu estou deixando a minha marca, eu estou deixando de ser a Daniele só para ser Araújo de Martins Vieira. E aí teve um momento que alguém que estava definindo falou assim, Daniele, mas você não pode postar nada de Botafogo. Eu falei, gente, então não sou eu. Eu vou postar do meu trabalho, mas eu vou postar dos meus filhos, porque a minha alegria é ver meus filhos, gente. As pessoas que me seguem, elas gostam de mim, gostam dos meus filhos, eles querem saber. Eu adoro ver as suas postagens. Eles querem saber das crianças, eles querem saber quando eu tô gritando lá pelo meu Botafogo, né? Que eu sou eu. Então, isso não me define como uma profissional que ama o que eu faço. Eu amo o que eu faço, mas eu tenho um compromisso com a minha família, com o meu trabalho, com meus amigos, né? Com o meu lazer. Isso é muito importante. E agora eu também estou tendo com a minha saúde também. Que eu estou começando a caminhar, né? Porque tem que se cuidar também. Verdade. Não é só trabalho e cuidar de casa, filho, né? Não é, a gente também tem que olhar um pouquinho. Eu costumo dizer que mulher, muitas das vezes, ela cuida de todos, de tudo, e às vezes deixa até a sua saúde de lado, né? Inclusive, foi até uma pesquisa de mestrado minha. O comportamento da mulher em relação à questão da sua saúde preventiva. E aí você fala assim, tem que marcar os exames. Aí amanhã eu marco, aí não marca. Aí passou um mês, tu não marcou o exame. É complicado. Já está na minha defesa de dissertação. Que a pesquisa, assim, surgiram as respostas, depois que a gente vai colocar isso dentro de gráficos para a gente poder identificar, fala assim, meu Deus, é muito comum. E você acha que o comportamento da mulher, só porque mulheres que são em situações de vulnerabilidade e mulheres que não são, elas enfrentam os mesmos desafios. As mulheres com plano de saúde não marcam os exames. Não tem tempo, porque o trabalho consome. E as mulheres, muitas das vezes, são questões relacionadas a acesso. Então, assim, cara, depois quando a gente vai fazer uma pesquisa mesmo de campo, a gente consegue identificar que problemas que nós enfrentamos, né? E isso a gente se enquadra também aí, né? Aí dá um se liga na gente, porque a gente não é tão jovenzinhas assim, né? Precisamos. Já 40ou? 45, Sim, também. 45. Mas eu sou super tranquila com essa questão da idade, sabe? Eu acho que, assim, tô feliz, meus filhos crescendo, né? Eu acho que isso é uma coisa, você profissionalmente, fazendo o que você ama. Podia ser mais bem remunerada, mas
Serei, mas de qualquer forma, eu amo o que eu faço com muito amor, sabe? O meu trabalho, cuidado da minha família. Então, eu acho que a idade... Só mesmo a questão de cuidar da saúde, porque, né, cada vez mais fica difícil. Aí eu já te digo que não é só você, né? São todas as mulheres nós que passamos por esse momento da pré-menopausa, né? Que não é nesse momento de fala, né? Mas a gente está brincando aqui, mas E é saúde pública, gente. E isso é importante, até a gente estar falando sobre isso, porque hoje, cada vez mais, as mulheres estão falando dessas dificuldades, né? A chegar aos 45, a chegar aos 50 anos, elas não têm tempo para nada e acaba se deparando com isso. Isso é coisas que as mulheres candidatas podem levantar como uma proposta, né? De levantar mais essa bandeira, de trazer mais esse assunto, de trazer mais essas mulheres para essa discussão, de que elas não estão sozinhas. Você falou, você está fazendo uma tese em que estuda essas mulheres e que elas não estão sozinhas. E muitas das vezes a gente acha que, gente, eu não estou dando conta, eu não estou fazendo, mas você não está sozinha, todos nós estamos assim. E a gente preparar mais a nossa cabeça, né? Exatamente. Para a gente enfrentar e saber que hoje não deu para fazer 100%, mas não é que você não é capaz. É que não deu. Amanhã você faz, você continua e vai recomeçando e vai fazendo, porque senão a gente surta, né? E isso é uma pauta muito importante para vocês candidatas trazerem, né? Até porque somos quase 53% do eleitorado. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, uma mulher que decide que gostaria de vir candidata. Qual seria o primeiro passo dessa mulher? O que ela precisa fazer? Em primeiro lugar, eu acho que essa mulher que quer ser candidata é conversar com a família. Eu vejo que muitas vezes a mulher fala, eu quero ser candidata, mas dentro da casa ela não tem esse apoio. E isso é tão fundamental, Karen, de ter ali um amparo, por exemplo, uma mulher do seu marido, porque você vai ter que dedicar muito tempo da sua vida fora da sua residência. Você ter uma conversa com seus filhos, trazer para eles, né, essa importância. Olha, eu quero ser candidata porque eu penso no futuro, eu penso em políticas públicas e começar a trazer eles como seus primeiros eleitores, né, convencê-los da sua importância daquela participação. Se preparar, né? Se preparar com informações, participar de palestras. Tem muitas coisas hoje rolando de forma gratuita, são lives, são congressos, são workshops, participar disso, até porque você vai conversar com pessoas de diversos conhecimentos. Então, você pode estar hoje conversando com uma pessoa mais simples, mas, de repente, você pode estar conversando com uma mega empresária ou um mega empresário. Então, trazer conteúdos mais enriquecedores também para a sua proposta ali, não só... E fazer ali e trazer dentro do que você propõe causas, né? Porque a causa, o eleitor, ele se encontra em você através das suas causas, né? Esse eleitor, ele não vai votar. Eu até tenho alguns candidatos que é muito da questão do asfalto. Gente, isso já foi, né, do serviço público. O eleitor mais consciente, ele quer... Essa questão de asfalto, de calçada, isso já é uma obrigação, né? É uma obrigação. E hoje o eleitor já está mais consciente disso. Então, fazer publicações só nesse coisa, isso já está ultrapassado. E isso depõe até contra você. Primeiro, porque fica abusando da máquina pública. Segundo, porque o eleitor mais consciente fala assim, cara, o cara fica usando ali para poder pegar o voto só das pessoas mais simples, né? E detalhe, porque a gente está numa eleição estadual, ele vai fazer numa rua, só vai votar aquelas pessoas da rua? Não, o eleitor, ele quer muito mais, ele quer... nós estamos numa eleição de propostas amplas, né? Porque
porque a gente vai lidar com o Estado. Então, assim, trazer essa discussão de forma estadual, de forma, quem for candidato a deputado federal ou a senador, é uma forma até nacional, porque o impacto são de leis federais. Sim. Então, estudar muito isso, porque isso é muito importante, porque isso o conhecimento te traz um ativo político. Né? Um candidato preparado para um debate, para uma conversa, e esse é o momento. Na pré-campanha, a gente está em pré-campanha, você pode participar de seminários, você pode participar de programas jornalísticos, você pode cada vez, e quem não é visto não é lembrado, tem que estar nas redes sociais muito, tem que estar ali em todas as redes sociais, conversando com todo o público, né? O TikTok faz uma coisa mais voltada para os mais jovens. Não que você tenha que fazer dancinha, nada disso, porque isso é besteira, mas trazer ali uma linguagem mais voltada para esse público, né? Que esse público cada vez mais aumenta, né? Verdade. Mas esse público mais jovem, cada vez os mais jovens e os mais idosos. Muitas pessoas que não têm obrigatoriedade de votar estão votando com consciência. Então, assim, não deixar o público da terceira idade sem informação, sem acesso, sem conversa, porque esse é um eleitor fiel, porque ele vai sem ter obrigação de ir. E muitos vão. Verdade. E muitos vão. Então, a gente tem que saber, você vai falar a sua verdade, mas para cada público, de formas diferentes, mas com a sua verdade. Isso é super importante. Então, nesse primeiro caso, é a mulher que quer se candidatar, conhecer a si mesmo, o que ela representa, conversar com a sua família, né, que é sem a família, e depois a gente analisar ali o partido, qual seria o melhor partido, estudar os partidos, estudar as ideologias. E o partido, não é só o partido, qual é a legenda que você vai enfrentar. Porque, às vezes, existem vários partidos de direita, vários partidos de esquerda, vários partidos de centro, e tem uma numeração. Olha, nesse partido aqui, para eu ganhar, eu tenho que ter 50 mil votos. Então, nesse eu não vou. Mas, se eu for nesse, eu posso ser uma suplente. Então, eu tenho que avaliar todos os riscos. E isso é muito importante, ter uma assessoria jurídica, ter uma assessoria já nessas conversas, uma assessoria antes de fazer essas conversas, ter uma assessoria jurídica, ter uma assessoria de imagem, para preparar a sua imagem antes de você já ir conversar com os partidos políticos. Porque a sua imagem é o seu portfólio. Então, você já tem que estar com tudo isso traçado. Traçado. São as estratégias da política. Entendeu? Investir, de repente, na sua internet, num tráfego pago. Por exemplo, tráfego pago. Hoje, você não pode fazer tráfego pago para falar de política. Mas você pode fazer um tráfego pago, que aí pode caracterizar ali uma antecipação. Uhum. Mas você pode fazer um tráfego pago para falar do seu dia a dia. Você está falando de política? Não, você quer que a sua imagem chegue para mais pessoas, né? Assim como eu faço meu tráfego para o meu profissional, você pode fazer para o seu profissional. Então, é importante ter esse conhecimento técnico. E ter também uma pessoa também que entenda de tráfego pago, né? Até mesmo para poder fazer as padronizações. Depois eu vou divulgar aí para vocês que eu vou fazer um workshop, que eu vou trazer profissionais do tráfego, com quem eu trabalho, muito bom, que dá essas dicas, que conhece, porque um tráfego pago de eleição é diferente de um tráfego pago comercial. Verdade. E geralmente é um absurdo, né? O valor vai lá no alto, entendeu? Então, assim, é diferente. Porque tem gente que, quando recebe, pega mais o tráfego, ou fala assim, ou vou pra rua, ou vou investir nisso. Porque nunca para você.
Mas também, se você não tem isso, você também fica fora mas aí você tem que começar a fazer agora. Não adianta fazer só lá na frente. Por isso que é bom, gente. Vamos participar desse workshop, hein? Ó, eu vou estar dentro também. Vamos fazer. Eu vou trazer uma pessoa que vai falar da marca. Nós já fizemos uma palestra, mas a gente vai falar. Vou trazer uma que vai falar sobre videomake, como que você pode estar fazendo um videomake. Então, assim, para trazer informação para essas pessoas, né? Para essas futuras candidatas, esses futuros candidatos, para que eles possam aprender mais. Porque a justiça eleitoral, Karen, ela permite muitas coisas, mas as pessoas querem fazer o que não pode. Então, assim, e aí, por isso é que nós até fizemos o livro, porque muitas pessoas erram. Aí, ó. Aqui, ó, o livro aqui, hein, gente, ó, a jornada do candidato, hein? O livro, porque muitos candidatos e candidatas erram por falta de conhecimento técnico. Às vezes, olha, eu converso com um candidato que já é político, eleito há muito, mas não podia isso, não sabem. Então, assim, ter esse conhecimento, isso faz toda a diferença para você ir além, porque muitas pessoas deixam de fazer porque não conhecem, ou também modificar a forma como que você está trabalhando. Né? Porque eu tenho candidatos que ele fazem, não faz dessa forma, faz dessa, porque dessa forma você não vai infringir as leis eleitorais, porque a gente ensina a não infringir as leis eleitorais. Eu sempre digo o seguinte, que um candidato que respeita as normas eleitorais, certamente ele vai respeitar o seu mandato, vai respeitar aqueles que os elegeram. Agora, aquele que compra voto, aquele que faz, aquele está ali para bagunça mesmo, para fazer politicagem, né? Não está ali para aprender, está ali para fazer a zorra total. Então, assim, quem passa, você já foi minha cliente, você sabe, lá pelo nosso escritório, a gente tem esse cuidado de ensinar o candidato a levar esse candidato ao máximo dele. Ó, pode fazer isso, e a gente vai dando ideia, né? Porque eu sou advogada, estou no jurídico, mas eu estou quase lá no marketing. Estou quase com o pé lá no marketing. Mas é porque a gente vai aprendendo, né? Com campanhas que foi sucesso, né? Com a nossa ajuda, mas com marketing inteligente. Eu tinha uma menina ali que ela me perguntava tanta coisa, eu falei, você desafia o meu saber jurídico. Cada hora você inventa uma coisa, mas eram ideias super interessantes. Mas também você acaba tendo que se aprimorar para ter um diferencial. Para ter um diferencial. E eu tenho que estudar, eu tenho que ler quais são as últimas decisões do TSE. E hoje eu também atuo com secretários, com coordenadores, com pessoas que hoje estão no cargo público. Por quê? Porque essas pessoas que estão no cargo público, se eles cometerem algum erro durante esse cargo público, eles podem ficar inelegíveis. Eles podem ter uma improbidade administrativa. E aí isso vai resultar a uma inelegibilidade, a cassação de mandato. Então, eu acabo trabalhando também esse político que hoje está no Poder Executivo. Porque ele também precisa saber, ele precisa ter cuidado com as redes sociais pessoais, com a rede social institucional. Esse é um tema que, olha, dava uma live. O pessoal mistura as coisas todas, né? Mistura as coisas, mas às vezes sem querer. Não é nem... Porque muitos candidatos que chegam para mim não é por fraude, não é por... mas é porque desconhecem. E aí a gente tem que trabalhar para poder ajudar o marketing, ajudar essa assessoria desse candidato, né, a fazer melhor o possível ali. Doutora Daniela, a gente está indo para o nosso encerramento da nossa live. Foi um bate-papo, nosso podcast. Foi assim... Nossa, tem muita informação, tem muita coisa para poder... Ano que vem eu volto para a gente falar de calendário eleitoral. Sim, e já espera, porque ela vai voltar. E aí a gente vai falando ponto a ponto. Em janeiro é isso, fevereiro é aquilo, porque aí a gente entra, a partir de 1º de janeiro, aí começa o calendário eleitoral. Aí já começa o que pode, o que não pode para estar fazendo, né? Aquelas coisas. A partir de janeiro já tem umas proibições. Aí vai fevereiro, aí vem março, aí vem abril, aí vem maio e vem todo
um calendário do que você pode e o que você não pode estar fazendo. Aí acho que é interessante a gente ter essa conversa. Muita coisa, sim. Então já está convocada, ano que vem vai estar aqui com a gente para poder passar os calendários do ano de 2026, né? Para as próximas campanhas. Gostaria que deixasse aí uma mensagem para os nossos eleitores do Pode Mulher. Gente, eu fico muito feliz. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema tão caro, que é a política e é a participação da mulher. Eu, como uma mulher que trabalho no meio totalmente masculino, né? Porque também não é fácil para mim, como mulher, me posicionar e ser reconhecida por homens e por mulheres, mas é através de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação que eu e vocês também têm, é que a gente consegue, porque para a gente nada é fácil, né? A gente já sai com menos 30% de casa, porque a gente tem que deixar tudo pronto, tem que cuidar dos filhos, a gente tem que fazer muitas coisas, mas nós somos fortes, somos guerreiras, somos corajosas, e eu vou deixar aqui para você que é candidata, pré-candidata, para você que é profissional da política, para você que é eleitora, tenha consciência, eleitora, tenha consciência do seu voto, defina bem quem em que você vota, não vote em quem peçam para que você vote. Vote com consciência. O seu voto pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, pode, como eu falei, todas as políticas públicas passam por nós. Então, está nas nossas mãos a nós mudarmos essa situação, né? A gente sabe que é um caminho difícil de se caminhar, não é fácil, é questão financeira que é difícil, é questão partidária que é difícil, é questão de aliança que é difícil, mas a gente precisa se unir nesse momento, né? A gente precisa se unir, a gente precisa dar voz para mulheres que querem nos representar, tá? Obrigada e, mais uma vez, estarei de volta aqui para falar sobre o calendário eleitoral, que eu acho que vai ser muito, muito interessante essa conversa, para não perder, porque no eleitoral, perder prazo é perder a chance de ser eleita. Verdade. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Mulher e cada vez aprendendo mais com todas as pessoas, com todos os nossos convidados que compartilham com a gente os seus conhecimentos. E aqui eu aprendo e você também aprende com as informações que eles trazem aqui pra gente. Então, fiquem ligadinhos nos próximos episódios, fiquem ligadinhos no sorteio do livro da Jornada do Candidato. E eu vou deixar o link aqui das redes sociais da doutora Daniele para que você possa seguir, comentar, dar um ok, dar um joinha lá, para que a gente possa fortalecer o trabalho de cada pessoa que aqui vem espontaneamente falar um pouquinho e ensinar para todas nós. Então, gente, um beijo grande e até o próximo Pode Mulher.